Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Seguinte, o filme de hoje é um pouco diferente do que vocês estão acostumados, porque eu vou atacar de crítico de cinema e vou fazer uma análise mais ou menos histórica a respeito do filme Relatos do Mundo, estrelado pelo Tom Hanks e que foi lançado nos Estados Unidos no final de 2020, mas que chegou agora pra gente por meio da Netflix. Trata-se de um filme que não é baseado em fatos reais, ou seja, ele não tenta retratar algum momento da história dos Estados Unidos, mas é sim um filme de época que se passa no Velho Oeste e tem vários elementos que compõem os clássicos, do gênero de western. A minha análise não vai ser exatamente sobre isso, sobre o gênero de western e tudo mais, porém eu vou tentar fazer uma análise de como essa volta ao passado que o diretor e o filme fazem está diretamente em diálogo com os Estados Unidos atuais. Ou seja, eu entendo que o filme ele diz muito mais, ele tem muito mais a dizer, na verdade, sobre os dias de hoje, sobre os Estados Unidos atuais, do que sobre a própria história daquele período, do período que ele conta. Mas antes de tentar te convencer a respeito dessa minha interpretação do filme, eu vou pedir que você já deixe um like no canal e se inscreva caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. E se gostar da minha análise, não se esqueça de compartilhar com os seus amigos. Vocês sabem que dar um like e se inscrever no canal são duas coisas extremamente fáceis e rápidas de serem feitas e que ajudam muito não apenas no crescimento do canal, mas também em sua divulgação. Na semana passada eu li uma crítica a respeito desse filme, do Relatos do Mundo, que foi escrita pelo Luiz Gonzaga Marquesan, que é livre docente em literatura pela Unesp de Araraquara e que teve essa crítica, esse texto publicado lá no blog Horizontes Democráticos, que é um blog que tem parceria com o Estado da Arte, publica artigos, críticas, opiniões de vários autores e intelectuais de gabarito, vale a pena também conferir. Bom, mas voltando então ao artigo do Luiz Gonzaga, assim que eu terminei de ler, eu fiquei com vontade de assistir o filme, uma vez que se passa num período da história dos Estados Unidos que eu tenho bastante curiosidade, que é a expansão do Oeste, apesar de não ser o meu tema de pesquisa mais específico, eu trabalho com a independência dos Estados Unidos. E no artigo, ele fala mais sobre a contribuição que o filme possui para o gênero de western, como ele dialoga com uma tradição de filmes desse gênero e faz uma análise do cenário e da época que é descrita pelo filme, como um momento de surgimento de várias contradições e peculiaridades da história dos Estados Unidos, como intolerância, racismo e maldades. No entanto, eu logo de cara, sim, sem querer falar, mas porque eu estudo os Estados Unidos, Eu estou por dentro das discussões que são travadas pela historiografia americana hoje e pela imprensa. E assim, nos primeiros 15 minutos de filme, eu já me bateu um clique. E eu falei assim, esse é um filme sobre os desafios da América pós-Trump. Ou melhor, sobre os caminhos para a superação do cenário de polarização extrema dos últimos 10, 12 anos que tiveram seu auge durante a presidência do Donald Trump. E para desenvolver meu argumento, eu vou ter que te contar um pouco da história do filme e pode ser que tenham alguns spoilers. Não vou entregar o fim do filme, nada do tipo, mas vou trabalhar 3 passagens específicas que eu acho que dão sustentação para esse meu argumento. Como eu comentei com vocês, o filme não é baseado em fatos reais. Ele é uma adaptação de um livro homônimo que foi escrito pela Paulette Jill e foi lançado em 2016, ano da eleição de Donald Trump. O filme é um western que trata a respeito de Jefferson Kyle Kidd, um ex-capitão da Guerra Civil que tenta reconstruir a sua vida arrasada pelo conflito entre o Norte e o Sul. Impossibilitado de seguir a sua antiga profissão de tipógrafo, o veterano assume um novo papel na sociedade, o de levar as notícias de jornais aos rincões do Texas por meio de leituras feitas a um público formado majoritariamente por fazendeiros
analfabetos. Em uma das suas andanças pelo interior do estado da Estrela Solitária, o Texas, o Jefferson Kidd encontra Johanna, uma menina órfã, que é filha de alemães, mas criada por indígenas da etnia Kiowa. A tragédia marca a vida da história da pequena Johanna, que além de ter seus pais mortos pelos nativos, também viu sua família adotiva ser dizimada. E nesse encontro com a Johanna, o Jefferson Kidd toma para si o desafio de reconduzi-la a um novo lar, fato que se converte rapidamente em um gatilho para o desenrolar da história e da trama do filme. O filme se passa no ano de 1870, durante aquilo que nós chamamos de período da reconstrução do Sul. O que foi o período da reconstrução do Sul? Logo após a Guerra Civil, em 1865, nós tivemos o assassinato de Abraham Lincoln e então a chegada ao poder, à presidência, o democrata Andrew Johnson. O Andrew Johnson, ele era um político do Sul e que promove uma integração, uma reintegração dos estados que lutaram ao lado do Sul durante a Guerra Civil, mais branda, exigindo somente que eles aceitassem a 13ª emenda, ou seja, a liberdade dos escravos, o fim da escravidão, mas podendo eleger os seus próprios governantes, os seus próprios representantes e tudo mais. Nesse momento, até então, aceitar a liberdade dos escravos era algo que poderia ser positivo para os interesses dos democratas do Sul, uma vez que o número da população dos estados do Sul iria aumentar, o que faria com que eles tivessem mais assentos no Congresso e no colégio eleitoral, o que viabilizaria também a eleição de presidentes que defendessem o interesse do Sul. Então, por conta disso, os republicanos do Norte se voltaram contra o Andrew Johnson e passaram mais 2 emendas. Uma dessas emendas foi justamente a que dava todos os direitos e liberdades para os ex-escravos e também davam a ele o direito de votos e da escolha dos seus próprios representantes, o que já não era interessante para o Sul. E diante dessa mão frouxa do Andrew Johnson, os republicanos, os congressistas, decidem fazer o próprio plano de reconstrução do Sul, que vai ser aprovado no Congresso em 1868 e que acaba, entre outras coisas, levando ao impeachment do Andrew Johnson e depois à eleição do Ulysses Grant, que havia sido general do Norte durante a Guerra Civil. Com a aprovação da 14ª e da 15ª emenda, começou a surgir várias milícias de sulistas que tinham como objetivo atacar os grupos de ex-escravos, os grupos de afro-americanos, impedindo eles de participar das eleições, de exercer seu direito ao voto. Para que esse direito fosse garantido, então, uma das partes do plano da reconstrução do Sul foi o envio de tropas, uma intervenção militar nesses estados, o que vai provocar um desgosto profundo da parte do Sul em relação ao Norte. E além disso, esse plano de reconstrução do Congresso também previa que, para se dar o retorno dos estados para a União, eles deveriam concordar não apenas com a 13ª, mas com a 14ª e a 15ª emenda. Por que eu estou falando disso especificamente? Porque nos primeiros 15 minutos de filme, isso nos é apresentado. Toda a tensão que existe entre o Norte e o Sul, do ponto de vista dos sulistas, de como eles se sentem agredidos pela presença dos soldados azuis, das tropas do Exército Federal em sua região. E tudo isso é retratado em um ambiente fechado, onde o Jefferson Kidd está lendo notícias a respeito da federação, do governo federal, e ao mencionar o nome do Ulysses Grant, todos os chamam de facínora. Em seguida, ele relata essa imposição de que, para serem aceitos para a União, os estados do Sul, como o Texas, que é onde o filme se passa, devem aceitar a 13ª, 14ª e 15ª emenda. E nesse momento, um dos homens se levanta na plateia e diz: eu não vou fazer isso, eu não vou trabalhar, dar meu sangue para que algum yankee rico do Norte venha roubar as minhas posses. Eu não vou aceitar que os escravos sejam livres, e eu digo para vocês que
que eu sou favorável ao Texas primeiro, ao Texas First, né? Uma espécie de American First versão texana. E a partir daí eles começam a apontar os dedos para os soldados que estão presentes nessa reunião e vão dizer assim: vocês não tinham que estar cuidando dos indígenas, lutando contra os mexicanos, cuidando de alguma ponte? Por que vocês estão aqui oprimindo pessoas de bem, pessoas livres, fazendeiros? E nesse momento, o Jefferson Kyle intervém, Jefferson Kidd, e ele fala o que pra mim fez assim: começou. Ele vira e fala assim: gente, não está sendo fácil pra ninguém, todos nós estamos sofrendo, mas esses são tempos difíceis que exigem que nós também façamos a nossa parte. Então, para mim, a hora que ele apresenta o cenário da reconstrução e eu sabendo que a reconstrução falhou no seu processo de estender liberdades e igualdades aos afro-americanos no Sul e que, ao contrário de promover uma reintegração pacífica, acabou acirrando ainda mais os ânimos entre nortistas e sulistas que vão redundar lá na eleição de 1876 e no abandono da reconstrução em 1877, quando eu vejo aquela informação e esse discurso, eu pensei imediatamente nos tempos atuais. Por quê? Segundo alguns historiadores, como a Annette Gordon Reed, um dos desafios do governo Biden é dar continuidade, ou melhor, terminar o trabalho que foi iniciado no período da reconstrução. Para ela, as feridas abertas no período da reconstrução ainda não se cicatrizaram, né? Para usar um português mais correto. E esse processo é um processo que exige uma superação, uma compreensão do que foi aquele momento histórico para a sua superação, para tentar entender e finalmente promover uma paz entre os brancos. Aqui já é meu argumento, não é da Annette Gordon Reed. O que para mim o filme mostra o tempo todo é que o problema da América não é apenas o problema do racismo, da discriminação ou da intolerância. O problema da América também é a ausência de um acordo, de uma paz entre os brancos. Então, quando eu penso que até hoje o Sul, os sulistas, têm orgulho da bandeira confederada, eles têm orgulho da guerra civil, que é uma guerra que eles perderam, porque para eles é uma guerra sobre os direitos deles, né? Sobre as coisas e sobre a maneira tirana como o Norte ocupou o Sul e os impediram de levar a sua própria vida. A gente sabe que isso tem uma série de problemas e que isso é uma leitura que é feita a partir de interesses, né? E que não são motivados necessariamente pela verdade, né? Mas são ressentimentos históricos que contribuem ainda mais para esse ambiente de cisão. Então, quando eu digo que esse filme é a respeito dos desafios da construção de uma América pós-Trump e que isso passa, então, pela compreensão do que foi a reconstrução do Sul e de como aquilo deixou feridas abertas, nós somos, então, premiados com uma cena do filme em que os dois protagonistas, a Johanna e o Jefferson Kidd, estão conversando e ele diz para ela, né, sobre um momento triste da vida dela, sobre a morte dos pais dela, que ele não quer que ela relembre isso, que ele não quer que ela volte a essa situação de sofrimento, que ele quer que ela siga adiante, que ela siga em frente, né, que o importante na vida é sempre seguir em frente. E então ela olha para ele e dá uma resposta para ele, que foi a seguinte: para seguir adiante é preciso se lembrar. Ou seja, o primeiro passo para seguir adiante, para mudar esse cenário, é a necessidade de se lembrar, por que chegamos até aqui. Ou seja, a superação disso não é tentando deixar o passado para trás, mas de pacificar o passado, de tentar entender como foi que aquilo gerou a situação onde hoje se encontra os Estados Unidos. E se não bastasse isso, eu acho que a cereja do bolo que mostra como o filme dialoga
com os dias atuais, é um momento em que o Jefferson Kidd e a Johanna são interceptados por um grupo de homens brancos que caçam búfalos. E esses sujeitos levam eles até o seu acampamento e lá eles dizem que eles estão construindo um mundo novo, um país novo que eles dão o nome de Earth, que é responsável pela luta contra os mexicanos, pela luta contra os escravos, contra os indígenas, primordialmente, pela caça dos búfalos. Mas ali eles estão então construindo uma realidade alternativa. Eles estão construindo uma versão alternativa dos fatos. E aí, nesse lugar, tem um sujeito chamado Mr. Farley, que é a espécie de senhor das terras, né? De presidente desse novo lugar que eles estão construindo. E o Sr. Farley entrega para o Tom Hanks, né, para o Jefferson Kidd, um jornal com notícias a respeito desse mundo que ele está criando. E aí o Jefferson Kidd pega o jornal nas mãos, começa a folhear e se surpreende com tudo que ele está lendo, e ele vira para a plateia e fala o seguinte: Sr. Farley, que é uma pessoa bastante ocupada, afinal de contas, ele é o presidente, ele é o editor, ele é o jornalista, ele é tudo aqui, e vocês trabalham para ele, né? Dessa noção de que eles também são vítimas, né, desse sujeito. O Sr. Farley pediu para que eu lesse as notícias do jornal para vocês, mas essas não são notícias verdadeiras. E neste lugar eu ofereço a vocês a leitura de notícias, de relatos do mundo. Ou seja, a importância do combate às fake news, né? A importância do combate às realidades alternativas, aos mundos criados pelos QAnons da vida, pelas notícias, pelas fake news, né? Então, esse é um momento que está muito relacionado, né, com os dias atuais e nos explica muito sobre os dias atuais, de como o filme dialoga com os dias atuais. Então, tudo isso está em discussão nesse filme. Tudo isso é apresentado pra gente de uma maneira que parece relatar, né? Ou seja, busca ali na história dos Estados Unidos um momento em que é mais do que necessário nos dias de hoje se pacificar o entendimento sobre o que foi aquele momento, porque somente se lembrando dessa passagem da história dos Estados Unidos que a América de hoje poderá seguir em frente, em linha. E se você gostou da minha análise, se você gostou do filme, não se esqueça de comentar aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!